Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Chegamos a 16 mil inscritos. Muito obrigado, galera. Vocês ajudam demais. Sem vocês isso aqui não teria o menor sentido. E deixa seu like, do lado dos comentários tem um hype. Se você puder fazer isso, ajuda demais o canal. E muito obrigado. Bora lá pra esse react aqui que promete no Band Esportes. Quebrou o pau entre Massini e Arnaldo Ribeiro, que não está dormindo desde domingo após a virada da Sociedade Esportiva Palmeiras do Morumbi. E o cidadão disse que só teve erro contra o São Paulo. A favor do Palmeiras? O quê? Gomes era para ter sido expulso, Andrés expulso, pênalti e não sei o que. Olha, eu vou te falar uma coisa. O cara, quando não detesta o Palmeiras, eu só não sei quem detesta mais, se é ele ou o Mauro César Pereira. Essa daí eu vou ficar devendo para vocês. Vejam aí. E se preparem, o pau quebrou aqui. E ele praticamente não deixou o Massini falar. Então é inacreditável que o Campeonato Brasileiro seja guiado desse jeito. Agora, hoje o São Paulo está reclamando, amanhã, talvez pela pressão, talvez até por isso o Abel não tenha falado nada. Achei que ficou devendo, o Massa pode falar disso depois. Amanhã vai se inverter. Mas o que não pode é carregar essa discussão, a arbitragem precisa mudar. Precisa acabar com isso, porque não tem jogo. Nós vamos ficar falando uma hora de apito aqui e é difícil, apesar da virada ter sido épica, a gente não partir para esse caminho porque a arbitragem influenciou no jogo. Não tem jeito. Posso discordar de uma coisa? De tudo. Bicho, lá vem. Tudo que você falou é verdade. A arbitragem brasileira piorou consideravelmente depois da troca do comando. Todo mundo tem a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros, né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Porque, Napoleão, a gente não está falando de um árbitro inexperiente numa situação... Não, estamos falando justamente do Ramon Abate Abel. Que hoje, está considerado um dos principais árbitros do país. Árbitro possivelmente de Copa do Mundo. Mundo. Nós não estamos falando de um pênalti. Nós estamos falando de 90 minutos. De influência em 90 minutos. É muito clubismo, né? 90 minutos de influência no resultado. É assim, eu tenho vergonha por ele, de verdade. Eu tenho vergonha por ele. Porque o cara tá condicionando completamente o resultado à arbitragem. Simplesmente a arbitragem. Sendo que a gente viu várias pessoas da mídia, várias não, né? Várias eu estaria mentindo. O Thiago Leifert trouxe para vocês algumas outras pessoas. O Celso Ardinag, acho que é esse o nome dele, falando lá na ESPN que o São Paulo não jogou o jogo, teve a expulsão do Bobadilla, que foi algo assim que ele começou a se perder ali. E o cara quer condicionar 90 minutos de arbitragem, mano. Isso assim, isso é de uma cara de pau do tamanho do mundo falar um negócio desse. E o cara nem vermelho fica. Impressionante. Incrível, incrível. Eu não consigo fazer isso. Isso raras vezes acontece. Não estou nem falando da não interferência no VAR. Toda a responsabilidade dos lances interpretativos, aliás, ele estava bem colocado em todos eles, é do Ramon Abate Abel. Porque o mais fácil agora é a gente colocar tudo no mesmo balaio. É a CBF afastar o árbitro e o VAR do jogo do São Paulo com o Palmeiras e do jogo do Bragantino com o Grêmio. Já aconteceu. Comparem as escalas. Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o árbitro de Bragantino e Grêmio? Qual que é o árbitro do Choque Rei? Né? E o que aconteceu ontem não é normal. Não é normal mesmo. É um jogo que vai ficar conhecido como alguns jogos do futebol brasileiro. O Vessone está até bravo comigo, que eu já lembrei. O jogo do árbitro. O jogo do Castrilli. O jogo do Amarília. Assim como aconteceu em Portuguesa, para quem é mais novo, Portuguesa e Corinthians. Então é inacreditável que o Campeonato Brasileiro seja guiado desse jeito. Agora, hoje o São Paulo está reclamando, amanhã, talvez pela pressão, talvez até por isso o Abel não tenha falado nada. Achei que ficou devendo, o Massa pode falar disso depois. Amanhã vai se inverter. Mas o que não pode é carregar essa discussão, a arbitragem precisa mudar. Precisa acabar com isso, porque não tem jogo. Olha a cara do Massini, mano. Olha a cara do Massini. Bizarro. Esse cara é um dos maiores chorões que tem, mano. Assim, de verdade. Esse mesmo cidadão aqui, junto com o seu Eduardo Tironi, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil 2022, sabe o que eles falaram? A vitória da resiliência, da raça contra a soberba. O Palmeiras foi soberbo, não respeitou o São Paulo, não matou o jogo, nananana. E aí começaram a falar da arbitragem, que o Abel é chorão, que o Palmeiras não sabe perder.
Naquele jogo do VAR, aquela vergonha lá que eles sumiram com as imagens. E esse cidadão aqui, ó. Se tivesse falado alguma coisa, ele tinha moral pra falar, né? Mas não. Nós vamos ficar falando uma hora de apito aqui e é difícil, apesar da virada ter sido épica, a gente não partir para esse caminho porque a arbitragem influenciou no jogo. Não tem jeito. Posso discordar de uma coisa? De tudo. Tudo que você falou é verdade. A arbitragem brasileira piorou consideravelmente depois da troca do comando. Todo mundo tem a sua reclamação, mas o que aconteceu ontem não foi um jogo normal como outros, né? O jogo de ontem precisa ser investigado. Porque, Napoleão, a gente não está falando de um árbitro inexperiente numa situação... Não, estamos falando justamente do Ramon Abate Abel, que hoje está considerado um dos principais árbitros do país. Árbitro possivelmente de Copa E do nós Mundo. não estamos falando de um pênalti. Nós estamos falando de 90 minutos. De influência em 90 minutos. Isso raras vezes acontece. Não estou nem falando da não interferência no VAR. Toda a responsabilidade dos lances interpretativos, aliás, ele estava bem colocado em todos eles, é do Ramon Abate Abel. Eu sei, mas eu sou São Paulino e eu quero falar do meu time, senão eu vou ter um treco. Porque o mais fácil agora é a gente colocar tudo no mesmo balaio. É a CBF afastar o árbitro e o VAR do jogo do São Paulo com o Palmeiras e do jogo do Bragantino com o Grêmio. Já aconteceu. Comparem as escalas. Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o árbitro de Bragantino e Grêmio? Qual que é o árbitro do Choque Rei? Né? E o que aconteceu ontem não é normal. Não é normal mesmo. É um jogo que vai ficar conhecido como alguns jogos do futebol brasileiro. O Vessone está até bravo comigo, que eu já lembrei. O jogo do árbitro. O jogo do Castrilli. O jogo do Amarília. Assim como aconteceu em Portuguesa, para quem é mais novo, Portuguesa e Corinthians, nesse mesmo estádio aí, ficou sendo o jogo do Castrilli, que era um árbitro dos principais da América do Sul, convidado para apitar no Campeonato Paulista e que, num jogo, definiu todos os lances polêmicos a favor de um time só. E acabou afastado e nunca mais voltou. Então, o jogo de ontem é o jogo do Ramon Abate Abel. É o clássico do Ramon Abate Abel. Não é nem um jogo considerado, como esse recente São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, como o pênalti do Vitor Roque, o jogo do Flávio de Souza. Aquilo é um lance no jogo. Esse jogo foram todos os lances, né? Então, a interferência da arbitragem e do árbitro. Eu eximo o VAR, que no Brasil não serve para nada. Ou ele entra demais, ponto, ou ele não entra. E é uma outra situação. E, de qualquer forma, o presidente do São Paulo, que não apareceu aí nas sonoras, porque ele só postou e acabou de gravar um vídeo... A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele está exigindo o áudio do VAR, né? Que, nesse caso, não precisaria necessariamente ter acontecido, porque... O Ramon Abate Abel não vai ao VAR, se recusa a ir ao VAR. Mas é importante dizer que eles conversam entre eles em todos os lances. Né? Então, tem alguma conversa teve. Do tipo, então, esse lance aqui, não é nada, segue o jogo. Isso no mínimo tem. Esse jogo, essa arbitragem, ela precisa ser investigada. Ela não é uma arbitragem usual, ela não é a mesma arbitragem, não é um erro só. Mas, Arnaldo, você não discorda de mim. Não, a questão é que esse jogo o Brasil está vendo. Não, mas não é só isso, não. Tem vários jogos invisíveis com muitos erros assim. Eu sei, mas em tese foi escalado para esse jogo o principal árbitro do país. Então, nada justifica a arbitragem que ele teve, a não ser uma coisa que a gente não saiba. Então, a gente precisa saber. Porque o que vai acontecer agora não é o São Paulo que não vai jogar mais contra o Palmeiras. Você já viu o que aconteceu ontem. A gente não mostrou aí, mas é o Boto, dirigente do Flamengo. O que vai acontecer agora? Quem vai para cima dessa situação e vai ficar espevinhando até o final dos tempos é o Flamengo, que é o adversário do Palmeiras neste campeonato. E ainda há jogo direto, né? E que é tão forte como o Palmeiras. Que é o malvadão que já era para ter ganhado o campeonato e não ganhou, porque quando saíram do Mundial falaram que não tinha nenhum Bayern aqui, os torcedores do Flamengo. Agora estão vendo a possibilidade de poder perder o campeonato, aí o desespero bateu. É aí que nós vamos chegar à discussão. Porque o Flamengo e o Palmeiras, inclusive na questão da Libra, curiosamente, que o São Paulo também está ao lado do Palmeiras, só que ninguém sabe disso, porque quem se coloca é a Leila, em nome dos times da Libra. Flamengo e Palmeiras é um outro embate. Porque o embate do São Paulo com o Palmeiras, além de estar muito distante em termos técnicos de investimento, em termos de bastidor,
é uma covardia. O São Paulo não é um time que se represente hoje. E aconteceu o que aconteceu na casa do São Paulo, é uma coisa... Não surpreende, por incrível que pareça, mas é o retrato da fragilidade institucional que o São Paulo vive, né? Uma fragilidade completa. O único representante do São Paulo que usou a palavra correta sobre o jogo foi o treinador do São Paulo, que nem brasileiro é. Foi um escândalo. Não foi uma arbitragem normal. E ele nunca falou de arbitragem, né? Ou até então não tinha falado de arbitragem. Foi um escândalo. Meu Deus. Não foi uma arbitragem trivial. A partir de agora, o que eu espero é que o investigado árbitro e sua arbitragem sejam investigadas. O que não vai mudar é que esse jogo vai ficar conhecido, além da virada, além dos jogos, dos embates, que teve muita coisa interessante em termos de futebol no jogo de ontem, inclusive o poderio do Palmeiras na virada, nos 30 minutos finais, vai ficar conhecido como o jogo do Ramon Abate Abel. Pra você, né? E isso ele vai ter que arcar pro resto da vida. Assim como o Castri teve que arcar e outros tantos. O que aconteceu ontem não é uma arbitragem normal. Não é um erro só. É uma arbitragem tendenciosa, suspeita, que precisa ser fiscalizada. Simples assim. Será que ele assistiu o Inter e Grêmio? Ele viu os 2 pênaltis que deram pro Internacional no jogo? Será que ele assistiu isso? Será que ele viu? Será que ele viu que o jogador do Vitória foi expulso porque empurrou um jogador do Vasco no chão? Será? Não sei se o São Paulo vai requisitar, daqui a pouco a gente vai ouvir o presidente Casares, né? Segundo o Casares. Mas tem um outro detalhe sobre o VAR, né? E eu estou falando que isso acontece porque, se a gente for lembrar o ano passado, o pênalti não dado a favor do Grêmio em Itaquera para o Corinthians, se você vai ao VAR, eles dizem qualquer coisa e aquilo é uma explicação. Então o áudio do VAR, ele pode ser ali, olha, não é nada, e segue o jogo. Não, mas eu também gostaria de ouvir o áudio do VAR, acho que todo mundo gostaria de ouvir. Sim. Acho necessário pedir, né? Precisa ouvir, porque o VAR pode ter chamado o Ramon para ele olhar. O jogo não teve o Ramon lances. não simplesmente falou, não vou porque eu vi e não vou marcar. Aí tem que deixar claro, porque às vezes a gente está culpando o VAR e ele chamou o Ramon, talvez. Vamos só confirmar se ele chamou. Isso, né? Vamos deixar a justiça, pelo menos, acontecer. Porque às vezes o cara está sendo destruído e ele falou, Ramon, eu peço a revisão para você, na minha visão foi pênalti. E o Ramon pode ter virado pênalti. Meu amigo, eu vi, estou a 3 metros e não vou aí. Olha, então, só para ilustrar, Massa, antes de você, a Helena que está sempre com a gente aqui, ela fala, não tem áudio. Não tem. Tem porque o jogo todo ele é revisado. Ele é gravado, então eles estão ali conversando. No mínimo, tem o seguinte, segue o jogo, é um áudio. Eu preciso fazer um contraponto na fala do Arnaldo, porque ela exige, a minha consciência exige que eu faça. Né? O jogo não foi só tendencioso, arbitragem a favor do Palmeiras, não. Com certeza. O Ramon Abate Abel, o mesmo que marcou aquele pênalti ridículo do Arrascaeta, Palmeiras e Flamengo no primeiro turno, é o mesmo, né? E é péssimo árbitro, como você disse, e é escudo FIFA, um dos melhores do Brasil. Prestigiadíssimo, né? Então, é o mesmo. Assim, teve Ele tá ajudando o Palmeiras, no né? Sousa, né? Um lance de jogo, foi o lance do gol do Palmeiras. Só mais uma coisa, tá? O Palmeiras tem, o Massini falar, com o Ramon Abate Abel apitando, o Palmeiras tem 42% de aproveitamento nos últimos 17 jogos que ele apitou. 42%. Realmente ele apita muito pra gente mesmo. Teve o segundo cartão amarelo pro Bobadilha no lance promissor do Alan, quase entrando na área, que ele não deu, e o Crespo, inteligente, tirou o Bobadilha na sequência. Sobre os lances, é pênalti, ponto final, certo? Essa é uma discussão importante que precisa ser colocada. Né? Foi pênalti, ponto. Agora, nós tivemos outros lances que acabam sendo diluídos porque houve a virada, né? Porque o Palmeiras conseguiu virar. Um jogo em que ele estava muito mal e foi muito mal no primeiro tempo, totalmente amassado pelo São Paulo, pelos 3 zagueiros e os 3 volantes. Então, a questão da arbitragem, né? Sobre a investigação que o Arnaldo fala, tem que ter em todos os jogos, não é só nesse. Eu sou o primeiro a concordar com isso. E eu vou tirar o Palmeiras dessa discussão. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se tivesse,
né, jamais teriam deletado uma linha que eu não esqueço. Não adianta. Mas naquele jogo estava 1-0 Palmeiras e o Veiga perdeu o pênalti. Parabéns, A Mancini. gente tem que lembrar disso. Eu estava aqui nessa bancada. Mas o Veiga perdeu o pênalti. Se faz 2-0, entendeu? O jogo é um organismo vivo. Ok, ponto. Ali, ó, quem tava ali. Agora, é importante, eu acho muito hipócrita o Crespo, que jogou na Argentina e no futebol italiano sem VAR. Quer dizer, ele não viu nada, não viu erro de arbitragem a favor ou contra, não viu nada. Né? Então agora é muito cômodo para ele também sentar lá e falar disso e não explicar como que ele morre com 2 substituições e toma 3 gols em 24 minutos. Também é muito fácil explicar, entendeu? É muito fácil também explicar a poderia Virada do Palmeiras histórica e dentro de Flamengo, casa. tendo sido seus clubes incompetentes, incapazes de fazer o trabalho que deveria ter sido feito. É muito difícil apitar algo contra o Palmeiras. Porque existe uma coesão de postura, de atitude, de declarações nas coletivas. O Abel jamais vai fazer esse jogo que você está propondo. Ou sendo sincero, ele não é sincero. Quem que é sincero? Pro bem do time dele. Ele joga pro time dele. Sim. E tá certo ele. Ele é o técnico do Palmeiras. Ele não é técnico do Brasileirão 2025. Mas quando ele fala do futebol brasileiro, Não, ele então, se mas despe do cargo. Perfeito, mas essa conversinha para boi dormir não convence quem tem minimamente uma rodagem nisso aí, né? E toda vez que ele fala, advoga em causa prol do futebol brasileiro, é uma cascataça, né? Como qualquer técnico, por sinal, defende só o time dele. Então agora é muito cômodo para ele também sentar lá e falar disso e não explicar como que ele morre com 2 substituições e toma 3 gols em 24 minutos. Também é muito fácil explicar, entendeu? É muito fácil também explicar o poderio de Palmeiras e Flamengo, tendo sido seus clubes incompetentes, incapazes de fazer o trabalho que deveria ter sido feito. Entendeu? Então, para mim, cara, o erro aconteceu, ele é claro, ele é óbvio e emendo, o Abel perdeu uma grande oportunidade de falar, cara, você pode até usar o argumento que o Luciano errou o passe. E errou mesmo, mas foi pênalti. Ele tem vários escorrega lances, e derruba o jogador. Vários lances ali que a gente pode discutir a intenção, mas que há um exagero de força ou uma imprudência na jogada e a regra não discute a intenção. Ainda sobre Abel, eu queria te ouvir, E Márcio. fora isso, eu paro por aqui porque eu fui muito crítico do Textor e do próprio João Martins, que falou aquela bobagem de esquema contra o Palmeiras. Então, Mas sobre o Abel, você falou sobre ele perder uma oportunidade. Você acha, por exemplo, que o Abel, que nas entrevistas costuma ser franco, não falou nada com uma preocupação de que na próxima rodada essa repercussão toda vai pesar contra ele? eu acho que não. Nossa. Ele falou antes da resposta qual deveria ser o caminho para a arbitragem da Brasília, que é o mesmo que o meu. O cara ganha R$8.000 para apitar um jogo e muita gente acha que isso é maravilhoso, que é um baita salário. Quanto ganha um jogador por jogo? Por jogo, se for dividir 6, 8 jogos do mês, salário médio de Série A para esses 2 clubes, 500 pau. Né? Então é isso. De novo, chovendo molhado. Discutir algo que não vai sair do lugar. A arbitragem é ruim, é fraca, é mal preparada, piorou com o Sintra, estava melhor com o CNM. O tempo todo, mano. E muita cara gente de propondo pau, sabe? soluções mirabolantes. Traz um cara de fora para comandar a arbitragem. Tem um no Paulista. Tem, um argentino. Então, Mas será que é essa a solução? Porque quando você evoca o Castrilli, Não é o tenho uma evoco, preocupação, né? Você eu relembrou lembro, bem, né? relembrou bem. Porque o Castrilli? Porque é um jogo com vários lances. Não é um lance só. Insisto, esse jogo é muito diferente do jogo do Paulista do Vitor Roque. É muito diferente disso. Não é um pênalti que está sendo discutido, é a condução da arbitragem o tempo todo. Né? Então é um jogo diferente. Comandado por alguém muito experiente. Porque você podia falar, o cara não tem condição de comandar um clássico, nunca viveu essa atmosfera. Ele veio do jogo do Flamengo com o Cruzeiro. Ele é o preferido do Rodrigo Sintra. Né? E ontem, sinceramente, e assim, tecnicamente ele está sempre bem colocado. Está do lado, a interpretação é dele, é livre. Esse lance, toda vez que a gente enxerga esse lance, infelizmente, a gente desconfia de alguma coisa. Ele está atrás, ele faz o gesto de seguir o... Ele tá com a visão limpa, ele tá com a meia-lua, né? E não estar disputando a bola, o Tapa era o jogador mais próximo da bola, ele iria na bola,
Que depois foi pro... Ele ia tocar na bola. Olha esse lance aí. Ontem eu transmiti Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Cada time teve um expulso. Claramente o Maranhão, atacante do Goianiense, dá uma chegada assim, e depois o Léo Pelé, que jogou aqui no São Paulo, no Fluminense, enfim, também repete isso. Claramente você percebe que eles não têm a intenção. A regra não fala em intenção. Ali é um lance para machucar. Só que naquele jogo os dois foram expulsos, ontem não. E essa é outra coisa que mexe muito, porque você não entende o critério. Por que neste jogo aí não teve chamada de VAR, não teve vermelho, não teve nada, e no outro teve? O comando da arbitragem não é o mesmo? Mas é porque eles são tendenciosos e fizeram isso para beneficiar o Palmeiras? Essa é a pergunta que eu faço. Não. Eu não tenho essa prova para falar isso. Então, esse é o ponto onde eu paro. Não, então, mas a questão não acho que é mais simples do que parece. O futebol é mais simples do que parece, né? Clubes estruturados e fortes são também estruturados e fortes nos bastidores, como Palmeiras e Flamengo. E sempre foi assim no futebol, né? Hoje, com um comando desse personalista muito sólido e que a gente elogia sempre, Leila e Abel, é muito difícil apitar algo contra o Palmeiras. Porque existe uma coesão de postura, de atitude, de declarações nas coletivas. O Abel jamais vai fazer esse jogo que você está propondo, ou sendo sincero. Ele não é sincero. O Abel é estratégico. Pro bem do time dele. Ele joga pro time dele. E tá certo ele. Ele é o técnico do Palmeiras. Ele não é técnico do Brasileirão 2025. Mas quando ele fala do futebol brasileiro, não, ele então, se despe do cargo. Perfeito, mas essa conversinha para boi dormir não convence quem tem minimamente uma rodagem nisso aí, né? E toda vez que ele fala, advoga em causa prol do futebol brasileiro, é uma cascataça, né? Como qualquer técnico, por sinal, defende só o time dele. O que, eu insisto, esse jogo não é um jogo normal. Não é um jogo qualquer. Agora, sabe quem vai dizer lá o tal do campeonato manchado? Esse é o primeiro gol, que conversa numa falta lá do Gomes no Tapia. Mais um, aliás. Não foi falta, pô. Evidentemente foi falta, mas tudo bem. Tapia desmancha, pô. Exato. Falta em cima da cabeça. Vocês querem ver lance a lance? Podemos ver. Vamos ver lance a lance. Peraí, antes eu tô sentindo que você não falou ainda. Ainda não falei. Vamos lá. Primeira coisa, o exemplo citado aí de Castrilli, ele, pra mim, ele não serve. É só, o YouTube tá aí. Graças a Deus o YouTube tá aí para quem quiser olhar. Pelo contrário, é um jogo que erro dos dois lados. Os dois gols da Portuguesa, por exemplo, não era nesse assunto, mas os dois estavam impedidos. Tá aí, o YouTube tá aí para quem quiser ver. O corintiano reclamando da arbitragem. Só tem os lances dos gols. Pronto. Né? É isso. Ele não tem a partida inteira. Nós estávamos lá trabalhando, vimos bem o que aconteceu. Então, os dois gols da Portuguesa, para quem quiser estar no YouTube, eles estavam impedidos. E o Castrilli, de fato, foi defenestrado por uma boa arbitragem. O exemplo... Tudo bem. É uma mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade ao longo da história. Depois tá aí no YouTube, procure aí. Corinthians, Portuguesa, Castrilli, vocês vão ver os dois gols da Portuguesa. O exemplo de ontem, para mim, que é mais justo para mim, é o do Amarília. Porque ali foram 4 lances muito importantes. Até maiores, todos eles, são 4 lances, 2 pênaltis não marcados e 2 gols que não estavam impedidos. Então é uma interferência muito grande. Entrando já nesse jogo... primeira coisa, assim, foram várias das tomadas de decisão e todas elas praticamente a favor de um time só. Por isso que realmente está esse barulho todo, essa confusão toda. Por exemplo, o Gustavo Gomes, o que o Gustavo Gomes bateu ontem no jogo, ele parecia estar com o colar do anjo do BBB. Porque... o Tapia apanhou o jogo todo dele. É o jeito do Gomes jogar? É o jeito dele jogar. E você sabe quando é que a gente vai ver esses caras assim de novo? Nunca. Só se um dia o Palmeiras ganhar algum jogo. Porque qualquer outra circunstância, qualquer outro time, esses caras estarão calados. Calados. Ele não afina pra ninguém e nunca vai afinar. Mas tudo tem limite. Então o Gomes ontem de pisar alguém acha que ele não podia ter tirado. Ele tem um campo inteiro pra ele pisar. É o primeiro tempo ainda. Ele foi lá. O cara tá disputando a bola, o cara caiu embaixo dele. Você quer o quê? Que ele exatamente. Não, que ele salte. Ele tá caindo. Ele tá caindo. Ele poderia. Ele está caindo. Quando é ele está caindo. O histórico do Gomes mostra que... Arnaldo Ribeiro, chupa! Ai.
Tá puto da vida. Não tem o que falar, mano. Mas assim tinha que falar chupa. É isso. Cara babaca, mano. Clubista, nossa senhora. Do Gomes. Foi falta do Gomes, claro que foi falta. Aí o do Bobadilha pra cartão. Não sei. Você é louco, não tá de vomitar. Que eu acho que era possível ter tirado e não tirou. Ali Certo. ele puxa e pra mim também faz Isso falta aí é o quê? no jogador do São Paulo. Isso aí o quê? É cartão amarelo. Esse é cartão amarelo, claro. Não é? Não sei, Você depende. não sabe? Sim, não, Não, muito estranho, amarelo, né? muito amarelo. Eu muito. sei. É estranho, você tá sendo irônico? Fala Não, direto. tô Fala sempre, direto. eu tô Fala falando. direto. Se você quiser quando falar, é fala direto. eu falo com você a hora que eu Fala, quiser. então fala. E tô falando diretamente Fala pra você. agora, fala. Quando é Não, a tá favor falando do que São Paulo, só é um errou contra o São escândalo. Paulo. É isso que você falou. Entendeu? Você acha que o Ultra não Quando é a foi um favor, escândalo? quando é a favor Foi um do- escândalo quando, ou não pera foi? aí, quando é a Pera aí, favor, caramba. pera, deixa eu falar. Não, fala. Quando é a favor Aqui, do Arnaldo São Ribeiro, pra Paulo, você, ó. O que foi ontem? nada acontece. Aqui, O ó. que foi ontem? Isso aí é lance pra Escândalo cartão não. amarelo. Foi igual a arbitragem? Foi para os dois times igual? Ela não foi igual. O São Paulo O que foi foi? mais prejudicado, mas o bom. Palmeiras Tá bom, também então tá foi. Suficiente. Tá bom. Então, mas veja o lance. Precisava ouvir da tua boca. Esse lance é o quê? Vamos ver os lances, então. Do Bobadilha. Apesar do clima ter esquentado Embora o aqui... Alan se atire completamente. Gente, só vamos Pra mim, manter uma cordialidade entre nós que não apitamos. Pra mim, o lance vamos manter uma cordialidade do entre nós. Bobadilha Vamos ver os é lances. típico de amarelo. Eu acho que a gente, por Claro, incrível que obviamente, pareça, amarelo. embora o tom tenha subido agora aqui também, a gente está perto de um consenso. Porque todo mundo aqui concorda que a arbitragem é um desastre. Não, mas não estou generalizando. Eu acho que eu estou falando, eu não estou generalizando. De novo, Napoleão, a arbitragem é um desastre. O que aconteceu ontem não é genérico, é específico. E precisa ser investigado. Mas eu entendo que tem vários outros jogos que isso acontece. Com marcações várias Tem. contra um time só? Tem, gente. Tem. O torcedor do Grêmio hoje tá desse jeito. A cara dele. Tá bom. E já esteve em rodadas passadas. Então, de novo, Contra tem um uma time grande só, uma diferença. pinóia, cara. Tem um monte de erro a favor Tá bom. do São Vamos Paulo. ver os lances aí, vamos ver os lances. Os separados, que são os principais. Pênalti. Melhor versões. Isso é Então, pênalti. eu já podia parar por aí, mas tudo bem, tem vários. O cara odeia o Palmeiras, Então, assim, mas esse não é o ele não se primeiro. aguenta. É mais forte que ele. Fosse no primeiro tempo já. Não precisa parar por aí, eu não sou burro. Isso aí é pênalti. Ah, não, tá falando O do problema é que Tabajara. Esse pênalti. Agora tava 2-0. Tava 2-0 pro São Paulo em casa. Em casa, 2-0. Teria um pênalti a favor. Não teve o pênalti, não foi marcado o pênalti. O Luciano fatalmente faria o gol, não saberemos. Não, Saberemos. Certo? teria um pênalti a favor. A Ninguém falou que favor. seria 3 Ok. 2 minutos antes, o Bobadilha deveria ter sido expulso. Talvez esse lance não teria acontecido. Não dá para olhar o jogo só pelo prisma da arbitragem. Não. Entendeu? Não, mas Não, é um não efeito dá. borboleta, né? Aí não Esse dá. lance, Eu não tô defendendo o Palmeiras. A arbitragem foi muito mal. Entendeu? Foi muito mal, péssimo. Agora, não dá para dizer que isso é para investigação, porque aí coloca Lances sob capitais do suspeita, jogo. Pra investigação. inclusive o Palmeiras. Não estou falando do Palmeiras, não. Estou falando Pô. sobre o senhor Ramon Abate Abel. Certo? Não estou falando sobre o Palmeiras, não. Falou sobre o senhor Ramon Abate Abel, a arbitragem que ele teve. Que é diferente da do jogo do Grêmio. O Era Abel... um árbitro completamente inexperiente. Mas o Ramon Abate Abel apitou, por exemplo, o Flamengo. O cara falou, Exato, o ganhou cara a falou escala, 15 teve minutos, expulsão cortou o do Massini. jogador do Cruzeiro, que é muito similar. aos Perdeu lances a que linha. tive ali. Até convenhamos, é menos grave. Pois é, mas eu não tô. A questão é que ele, neste jogo, ou ele teve um surto, ou aconteceu alguma coisa com ele, né? E agora, assim, infelizmente, Massini, o jogo é tão contaminado pela arbitragem dele que é difícil analisar, porque você está voltando à fita do Bobadilha, você pode Não voltar. tô voltando a fita. Não. São lances do jogo. Então, Gustavo. São lances do Então, o jogo. primeiro lance selecionado aqui é do primeiro tempo do Gustavo Gomes do Tata pisando Ok, nele. ele tá caindo. A tua interpretação é de cartão vermelho? É de Não, cartão só do vermelho. Palmeiras, Não. porque é o que eles não assim, aguentam. Então acabou. Acabou o quê? Então Nós a temos- sua Tá interpretação bom, Massini, é de faz vermelho, a sozinho, minha por não. favor. Pode fazer. Calma, gente, calma, porque nós não vamos Faz resolver. O que a gente pode resolver de alguma forma aqui, além do bom convívio entre nós, que eu acho fundamental, Outra É simples, é só puxar o Campeonato Brasileiro, agora, Corinthians e Palmeiras. O gol do Corinthians, mesma linha, foi igualzinho na Copa do Brasil. Gol anulado. Contra o Flamengo, o Ramon Abate Abel deu um pênalti no Rascaeta que o Murilo bota o braço nele e ele cai pra frente. Então, assim, é aquele negócio. Esse cidadão aqui, esse aqui é um dos piores. É um dos caras que mais detesta
detestam o Palmeiras. E aí ganhar no time dele, na casa dele, com um erro de arbitragem na questão do pênalti, aí, meu amigo, a falácia, o incômodo e a raiva fica acima de tudo. O cara tá transtornado, soltou um caramba ali e tudo. Então, seu Arnaldo Ribeiro, engole o choro, um abraço, freguês, e deixa seu comentário aí, galera. Grande abraço, tamo junto. Pau quebrou aqui. Tamo junto, valeu. Só investiga jogo do Palmeiras, tá? Outros jogos não. É uma vergonha isso aqui.